Olá, hoje nós vamos discutir o nosso último experimento virtual, que é aquele sobre o campo magnético da Terra. Antes da gente começar a descrição propriamente desse experimento, vamos relembrar alguns conceitos básicos aqui, tanto a respeito do campo magnético em si mesmo, quanto de sua relação com correntes elétricas. Nossa exposição, então, vai começar chamando a atenção da existência de certos materiais, chamados materiais magnéticos, que comumente nós chamamos também de ímãs, que apresentam essa propriedade de ter uma divisão em dois polos, com o campo magnético começando num polo e terminando no outro, começando no norte e terminando no sul. Nenhum material magnético permite que eu subdivida ele numa parte que tenha unicamente um polo norte e outra que tenha unicamente um polo sul. Então, inexiste o chamado monopolo magnético. Diferentemente do caso elétrico, eu não consigo separar, como eu consigo separar uma carga positiva de uma carga negativa, eu não consigo separar o polo norte do polo sul. Dessa forma, as linhas de campo magnética começam num pedaço da amostra e terminam no outro. Eu consigo também perceber que o planeta Terra gera um campo magnético. Essa detecção do campo magnético se dá através de instrumentos indicadores como aquele da bússola, e a indicação do ponteiro da bússola em um determinado ponto do planeta me indica a orientação do campo naquele ponto. A relação entre campo magnético e corrente elétrica, que é a teoria hoje mais forte para explicar a origem do campo magnético da Terra, ela foi primeiro percebida de forma um tanto quanto acidental por esse professor chamado Ørsted, que ao preparar uma aula, notou que a passagem de uma corrente elétrica num fio colocado sobre uma armação em sua mesa, criava uma deflexão numa bússola que estava sobre a mesa, sugerindo então que a relação existente entre o campo magnético e a corrente elétrica era a responsável pelo aparecimento daquela deflexão. Hoje nós sabemos então que, na verdade, existe um único campo que junta essas duas realidades, elétrica e magnética, que até então eram separadas, e que nós chamamos de campo eletromagnético. Através de teorias como aquela da lei de Biot-Savart, nós somos capazes de mostrar que, ao passar uma corrente elétrica através de um fio, se cria em torno daquele fio um campo magnético cuja orientação é essa, como mostra a figura aqui, com curvas circulares concêntricas ao fio, o fio colocado no centro, e esse campo ele tem uma intensidade num ponto no interior, uma distância r do fio, que é dada por essa expressão aqui sem esse fator n. Então, quando eu tenho uma espira circular, ou seja, um fio enrolado na forma de um círculo como esse aqui, vai aparecer um campo magnético a uma certa distância r do centro dessa espira, que tem uma direção ortogonal ao plano da espira, depende do número de espiras que eu coloque junto e depende da distância em que eu meço esse campo através dessa expressão aqui. Quanto maior o número de espiras que eu coloque lado a lado, maior a intensidade daquele campo. Mas o campo sempre vai apontar na direção ortogonal ao plano das minhas espiras. Bom, dessa forma, com esse valor dessa constante no SI valendo essa quantidade aqui. Okay? Dessa forma, nós vamos explorar essa constatação para estimar o valor do campo magnético da Terra através do seguinte experimento. Então, aqui nós vamos mostrar, depois eu tenho uma montagem em que eu tenho esse conjunto de N espiras, tá? N fios enrolados em forma circular. Inicialmente, esse conjunto ele se encontra desligado de uma fonte de tensão, que mais tarde eu ligarei para fazer passar uma corrente por ele. E na situação em que nenhuma corrente passa, eu vou ajustar a minha bússola para que ela tenha o norte apontando numa certa direção, nessa direção aqui, com, portanto, o vetor indicando a orientação do campo magnético da Terra.
Então, eu ajusto o meu arranjo de tal maneira que ele fique apontado na direção do campo magnético da Terra. Quando eu fizer circular a corrente, como nós já vimos, a corrente que passa pelas espiras vai gerar esse campo magnético devido às bobinas, como eu chamo aqui, na direção ortogonal ao plano. Então, a soma desses dois campos vai me dar um campo resultante, que é esse daqui, que vai ser aquele campo indicado pela deflexão da bússola, fazendo um certo ângulo com o campo magnético da Terra. Okay? Então, desviando-se de um certo ângulo da sua orientação original quando nenhuma corrente passava por ele. Dessa forma, nós podemos estimar, através dessas relações trigonométricas, em que a tangente desse ângulo de deflexão vai ser justamente a razão entre o campo magnético produzido pelas espiras e dividido pelo campo magnético da Terra. E como eu sei que esse valor é dado por essa expressão, então eu posso rearranjar essa relação para ligar diretamente a corrente elétrica que eu faço circular pelo meu circuito com a tangente do ângulo de deflexão da agulha da bússola com relação à sua orientação original, quando ela apontava para o norte, para o norte geográfico. Okay? Então, nós vamos usar essa relação aqui para, através do experimento que nós vamos escrever na sequência, sermos capazes de estimar o valor da intensidade do campo magnético da Terra. Gente, nosso experimento virtual vai se dar através dessa página, cujo endereço vocês veem aí. E para acessar o experimento que nós vamos utilizar, vocês vão clicar nessa opção aqui, Physical Sciences. Na sequência, vocês vão ser endereçados para essas opções, e aí vocês vão escolher essa primeira opção aqui, Electricity and Magnetism. Na sequência, vocês vão escolher essa primeira opção, o galvanômetro tangencial. E aí vocês vão recair sobre essa página. Bom, a opção sequente é escolher a opção Simulator. E aqui vai ser exigido de vocês um login. Vocês podem fazer a escolha do login e fazer esse login através da conta do Google. Bom, notem que aqui não carregou nada ainda. Carregando. Vai demorar um pouco, mas talvez vocês tenham que autorizar a opção de uso de flash, okay? Que pode ser feita através do navegador, clicando nesse anúncio aqui de falta de segurança para a página. Bom, então nós temos essa montagem, e aí a primeira coisa a fazer nessa montagem é calibrar o nosso instrumento para que, sem nenhuma corrente, a bússola fique apontando numa certa direção. Então, vocês vão fazer isso clicando nessa opção, Initial Setup, e aqui vocês veem a orientação do instrumento, que vocês vão poder mudar rolando essa opção aqui para a rotação da bússola. Essa rotação vai ser feita até que nós tenhamos 0, 0 colocado ao longo dessa linha aqui. Vou girar isso daqui. E notem que quando eu conseguir essa orientação correta, essa segunda opção aqui vai ser habilitada. Agora, essa opção me permite girar o aparelho e eu vou girar ele até que o ponteiro marque 0, 0. Muito bem, o ponteiro está alinhado com 0, 0. O meu ajuste, portanto, está feito. Feito isso, eu vou clicar nessa opção para voltar à montagem geral do experimento. E agora nós vamos começar a fazer as conexões, conectando então a minha bateria a esse resistor aqui, que vai me permitir variar a corrente. Isso aqui é um aparelho chamado potenciômetro, que permite ter uma resistência variável. As bobinas, as espiras que estão ligadas aqui nesse instrumento,
e finalmente a esse aparelho aqui que vai fazer o papel do meu amperímetro. A gente começa escolhendo nossa opção aqui, conectando nesse ramo. O ramo seguinte vai ser conectado à entrada do resistor, que é feita nesse ponto. A saída é feita nesse ponto aqui e vai ser conectada ao terminal nessa junção, que vai juntar todos os pontos que eu devo fechar o circuito. Esse ponto vermelho da bateria vai no amperímetro. Esse outro aqui vai nesse outro ponto. Okay? Notem que quando eu faço a ligação, automaticamente ela é habilitada. Por fim, falta que eu conecte dois pontos sobre o aparato com a bobina, que é o que, vejam que conectou, e a outra, notem, aqui eu vou tentar conectar nesse segundo, e ela se conecta. Então agora a minha montagem está completa. E feita essa montagem, então, ajustado isso, eu vou clicar nessa opção, Insert Key. Pronto, agora eu vou poder fazer o seguinte. Então, agora a minha simulação está pronta para começar. Eu posso ajustar o número de espiras que tem a minha bobina. Essas opções aqui habilitam cada um desses números. No guia do experimento de vocês, existe a discriminação de quantas espiras a montagem de vocês tem que usar, assim como também o raio da bobina. Pode ser mudado, variando essa opção aqui. Notem que ela muda de 1 em 1 centímetro, começa em 4 e vai até 1. Okay? Então, feito isso, ajustado o valor correto, a primeira coisa que vocês vão fazer é começar a mudar essa opção, que vai ajustar a resistência usada. Notem que ao mudar isso daqui, esse ponto de contato varia, então aumentando ou diminuindo a resistência. E eu vou fazer isso até que a minha corrente no amperímetro meça 0,1 ampere. Então, medindo 0,1 ampere, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer um zoom na bússola, clicando nessa opção, e medir o quanto houve de desvio em relação à marcação do zero. Então, nesse caso aqui, notem que ele estava em zero e se desviou de cerca de 26 graus. Anotem o erro associado à medida, né? Esse erro vai estar em graus, portanto, vocês vão utilizar esse erro para construir depois a tabela dos resultados finais. Então, você volta para o circuito, clicando novamente nessa opção, e agora eu vou variar uma vez mais a corrente, até a resistência, até que a corrente marque agora 0,15. Então, marcando 0,15, eu meço o novo desvio, tá? E faço isso variando a corrente mais 0,05. Então, agora 0,20. Meço mais uma vez o desvio e anoto esses valores variando a resistência e, portanto, a corrente, até ter 5 valores que relacionem a corrente passa no circuito com o desvio produzido na angulação da orientação do ponteiro da bússola. Bem? Então, esse é o procedimento experimental para o nosso experimento virtual. E agora nós vamos identificar como fazer a análise que vai ser de onde nós vamos poder estimar o valor da intensidade do campo magnético da Terra. Bem, voltando então para a nossa apresentação, vamos agora discutir como analisar os resultados obtidos através da mensuração da corrente e do ângulo de deflexão da bobina. Então, no nosso experimento virtual, nós coletamos esses valores, 5 valores de corrente versus o ângulo, e agora nós vamos fazer uso da seguinte expressão, dessa expressão aqui, para que nós possamos estimar o valor da intensidade do campo magnético da Terra. Notem que, como parâmetros do problema, nós ajustamos o valor do N e o valor do E. Então, são dois valores conhecidos. μ0 é a constante que foi apresentada anteriormente. Então, nós temos todos os valores que nós precisamos para determinar o valor da intensidade do campo magnético da Terra. Como nós vamos fazer isso? Bom, a primeira coisa, nós vamos construir uma tabela no formato padrão.
com esses valores de corrente e do ângulo de deflexão. Notando, então, os valores do erro para a corrente, de acordo com o que está indicado no guia do experimento, e com o erro do ângulo, como percebido na montagem que a gente acabou de discutir. Nós vamos fazer, então, um gráfico dessa corrente versus tangente do ângulo, tá? Tangente do ângulo, é importante perceber isso. E utilizar, então, o método dos mínimos quadrados na relação linearizada entre a corrente e o ângulo para determinar o valor da intensidade do campo magnético da Terra e expressar esse valor no formato padrão.